ouvindo, né, o que Deus tem para falar conosco, né? E eu vou também falar com o pastor que eu vou só pregar, tá, pastor? Porque o pastor deu oportunidade a um cidadão aí que na quarta-feira que ele pregou e cantou. Era só para pregar, ele pregou e cantou. Mas é isso aí, é bênção. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia de vocês em primeira carta de Paulo a Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler ele todo, tá? E eu convido também a igreja a deixar a Bíblia de vocês aberta, que a gente vai estar passeando pela palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Então vamos lá. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja com vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em todas as coisas foste enriquecidos por Ele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para ser de irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos, em uma mesma mente e um mesmo julgamento, pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmão meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome foste batizado. E eu batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se eu batizei algum outro. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deixam a Bíblia de vocês aberta que a gente vai estar lendo. O tema dessa mensagem, sendo uma família de Deus, né? Nós vamos aprender nessa noite a sermos uma família de Deus. Mas antes de a gente entrar propriamente na mensagem, em introdução, vamos compreender um pouco. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, né, à igreja de Corinto, para nós, essa é a primeira carta, né? Mas Paulo tinha escrito uma carta que ela se perdeu, né? No capítulo 5, no versículo 9, você vai compreender lá. Paulo já tinha escrito uma carta para a igreja de Corinto, e essa carta tinha se perdido, tinha se extraviado. E Paulo, a igreja fazem várias perguntas para Paulo, tanto que no capítulo 7 ela pergunta a respeito do casamento, e Paulo vai e escreve essa carta que para nós hoje é a carta de 1 ao Coríntios, né? Que na verdade é essa segunda carta, mas ela foi classificada como primeira carta aos Coríntios. Paulo, ao criar essa igreja, ao fundar essa igreja, está lá em Atos capítulo 18, você vai ver, Paulo ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, e ali Paulo fundou essa igreja, Paulo foi fundador dessa igreja. Mas o interessante, meus irmãos, que essa igreja é uma igreja que ela nos ensina muito para nós nos dias de hoje. Talvez se você for ler, né, eu vou pedir aos irmãos para depois vocês lerem 1 Coríntios, 2 Coríntios todo, para você compreender, você vai ver que essa igreja é uma igreja atual, né, naquela época. As coisas que aconteceram nela acontecem nas igrejas de hoje, mas é algo que nos ensina a gente não cometer os mesmos erros que eles. Nós não somos melhores que eles, mas precisamos aprender com os erros dessa igreja. E Paulo, nesse capítulo 1 aqui, ele começa a mostrar para essa igreja, ele começa a tratar, ensinar como sendo uma família de Deus, né? E 3 orientações para sermos uma família de Deus, Paulo nos dá nesse capítulo 1 aqui. A primeira orientação que nós temos, né, para sermos uma família de Deus, que nós fomos chamados para ser santo. No versículo 2 aí, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamado para seres santo. Interessante que aí parece que uma contradição, né? Que nós que estamos em Cristo somos santificados, e ao mesmo tempo Paulo nos chama para sermos santos. É porque há duas formas. A primeira é processual. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para sermos santos. Nós somos santificados. É automático, é um processo, é processual, é um ato. Você aceitou Jesus, você foi separado, você é santo. E é um processual, né, um processo chamado para ser santo. É algo que você, a cada dia nessa terra, você vai lutar para ser uma pessoa santa, uma pessoa separada, uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. A cada dia você vai trabalhando. Para sermos uma família de Deus, nós temos que ter essa consciência que Jesus Cristo nos chamou para, né, sermos salvos, nos salvou para a gente ser uma família de Deus, algo melhor. E algumas áreas que nós podemos separar na vida espiritual, quando você tem esse entendimento que Cristo é o teu Senhor, a tua vida espiritual, você começa a entender esse processo de que você tem que ser uma pessoa melhor,
que você tem que buscar o Senhor, você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que buscar, você tem que botar em prática a palavra de Deus, porque não basta só ler. A gente conhece, às vezes, muitas pessoas que lê, têm um conhecimento total da palavra de Deus, mas não bota em prática. A palavra não entrou no coração dele, só tem conhecimento. Mas quando você tem esse entendimento de que Cristo te salvou, que você aceitou Jesus como Salvador, você entendeu que Ele é o melhor caminho, a tua vida espiritual passa a ser uma vida diferente. Você começa a orar, você começa a buscar. Automaticamente, a tua vida familiar começa a melhorar, porque você começa a compreender que você foi chamado para ser santo, você foi santificado, que você é uma nova criatura. Então você automaticamente passa a ser uma pessoa melhor na tua família. Você começa a entender que Deus está no controle. Paulo, ao escrever para essa igreja, ele começa no capítulo 1, mostrando para essa igreja que Cristo era o principal, que o Cristo que era o dono da igreja, que Cristo que era o cabeça da igreja, que Cristo que é a essência da igreja. E quando nós, como servo dele, temos esse entendimento que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo é o Senhor da nossa vida, a gente passa a ter uma vida espiritual melhor, passa a ter uma vida familiar melhor. A gente passa a nossa vida na igreja a qual nós congregamos, nós passamos a ter uma vida melhor, passamos a congregar melhor, passamos a ter um entendimento da igreja melhor, porque a igreja não é minha, não é tua, a igreja é do Senhor Jesus. Jesus comprou ela com alto preço, né, na cruz do Calvário. Então a igreja é do Senhor, e você passa a ser uma pessoa melhor. Quando você tem esse entendimento que você foi chamado para ser santo, para ser separado, a tua vida começa a melhorar, a tua vida espiritual é outra, tua vida familiar é outra, tua vida na igreja é outra, e tua vida financeira passa também a ser outra, porque você começa a ter o entendimento, o ensinamento do Senhor, e você começa a compreender que você foi chamado para ser santo, que você foi chamado para ser exemplo, que as pessoas começam a olhar para a tua vida com outros olhos. Eu já falei para os irmãos aqui, já dei testemunho aqui, que antigamente eu não tinha essa preocupação, que um cristão, ele podia andar devendo, ele podia ter uma vida de qualquer jeito, andar endividado, andar todo, que não tinha problema. Mas quando eu comecei a compreender que nós fomos chamados para ser santo, ser separado, as pessoas estão te olhando. Se você é um cristão caloteiro, as pessoas vão estar automaticamente criticando você e ao mesmo tempo criticando o Senhor da tua vida. Você tem que ser exemplo. Você, quando é um servo de Deus, que você aceita o Senhor Jesus como Salvador, a tua família tem que ser um exemplo, a tua vida espiritual tem que ser um exemplo, a tua vida na igreja tem que ser um exemplo, e a tua vida financeira também tem que ser um exemplo. Você pode estar devendo ou pode ter cometido erro, mas que você peça sabedoria ao Senhor e começa a pagar a tua dívida, começa a organizar, começa a botar a tua vida em ordem, porque as pessoas lá fora estão te olhando e estão julgando, e quando ele olha para você, ele vê Cristo na tua vida, e na visão dele, que eles estão certíssimo, que você tem que ter o mesmo exemplo que Cristo teve. Cristo não deveu a ninguém, Cristo andou correto, Cristo andou direito, tanto que quando você às vezes conversa com alguém que não tem Jesus, ou quer criticar algum irmão, alguma coisa, e você apresenta Jesus para ele, e você pergunta, mas o que Jesus tem? Qual é a culpa de Jesus? Ninguém acusa Jesus de nada, porque ele foi um exemplo aqui na terra. Então, a primeira lição, a orientação que Paulo nos dá, nesse capítulo 1, para nós sermos uma família de Deus, que nós fomos chamados para ser santo. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa compreensão. Você foi chamado para ser santo, você foi separado, e é um processo. Você começa a lutar agora para ser uma nova criatura, uma nova pessoa, e mesmo você achando que você não é exemplo, as pessoas estão te vendo, todo procedimento. Se você falou alguma coisa, cumpra. Se você tratou alguma coisa, faça. Seja exemplo. Paulo começou nesse capítulo 1, no versículo 2, falando para a igreja, olha, a igreja é de Deus, a igreja não é minha, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Paulo, a igreja é do Senhor Jesus, Ele que é o dono dela. Então, ele começa a mostrar para a igreja
que nós fomos chamados para sermos santos. Então, a primeira orientação para sermos uma família de Deus, uma família abençoada, uma família não só na igreja, mas em casa, no trabalho, aonde você estiver, uma família que seja referência, que as pessoas gostem, como nosso pastor acabou de dar o exemplo aqui, né, um ambiente maravilhoso. E quando você começa a ter esse ambiente na tua casa, você começa a melhorar aquilo que você está errando, aquilo que você pode, começa a fazer coisas para melhorar, as pessoas começam a ver, começam a olhar e ver que você é referência, e começam a querer buscar esse Jesus a qual você serve. Porque, meus irmãos, falar de Jesus é fácil, qualquer um fala. Agora, o que é difícil, o que nós temos que fazer é o viver de verdade Cristo. Essa igreja de Corinto é uma igreja que ela nos orienta, nos ensina. E o interessante, meus irmãos, que se você for ler a carta toda, a igreja de Corinto, você vai ver que a igreja tinha todos os dons. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja imatura. Era uma igreja que tinha partidarismo, que nós vamos ver agora no próxima orientação. Então, a primeira grave, meus irmãos, nós fomos chamados para sermos santos, separado, uma pessoa diferente, uma pessoa que busca Cristo, uma pessoa que obedece os ensinamentos de Cristo, uma pessoa que é referência, uma pessoa... Aí talvez você vai dizer para mim, mas Alex, não tem como a gente ser perfeito aqui na terra. Mas a gente pode tentar, a gente pode lutar, tentar o máximo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que lutar para ser uma pessoa melhor, para ter amor, para ser uma pessoa que as pessoas gostem de estar perto, uma pessoa que atrai as pessoas, não que afaste as pessoas, uma pessoa que possa ser referência, que as pessoas, quando tiver com algum problema, venha conversar com você. E outra observação aí, né? E quando as pessoas virem conversar com você, que você tenha o cuidado de dar conselho exato, conselho do Senhor, conselho de Deus, não aquilo que você pensa, não aquilo que você acha que é certo ou errado, mas o que Deus gostaria, ou que Deus agiria dessa forma. Então, a primeira orientação que Paulo nos dá para sermos uma família de Deus é que a gente somos chamados para ser santo, que você trabalhe, que você lute para ser uma pessoa melhor, para ser santo. A segunda orientação que Paulo nos orienta é que nós fomos chamados para a comunhão. Está no versículo 9, vamos ver aí no versículo 9. Deus é fiel, pelo qual foi chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele vai no versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo julgamento. Meus irmãos, precisamos compreender essa segunda orientação de Paulo para sermos uma família de Deus, que Deus nos chamou para a comunhão. Só que esse texto aí, às vezes, muitas das vezes, a gente interpreta errado. Não tem como, num auditório desse tamanho aqui, todos pensar a mesma coisa. Se talvez eu for pesquisar aqui, ou perguntar a alguns irmãos, vamos pintar essa igreja, qual cor você escolheria, Mona Lisa? Ela é dizer verde. Qual a cor que você escolheria, pastor Diego? Vermelho. Aí cada um vai dando uma cor. Ninguém consegue ter a mesma visão. Mas o que Paulo estava mostrando, que o cabeça é Cristo, a essência é Cristo. E nisso nós temos que ter a mesma visão e o mesmo pensamento. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da nossa vida. Então Paulo, ele, ao tratar desse problema da igreja, Paulo nos dá uma lição tremenda. Ele fala assim, olha irmãos, eu fui informado pela irmã Chloe, de que há contenda entre vós, que há divisão. E uns estão dizendo que é de Paulo, outros estão dizendo que é de Pedro, outros estão dizendo que é de Apolo, outros estão dizendo que é de Cristo. Aí Paulo faz 3 perguntinhas que servem para nós hoje. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizado em nome de Paulo? Meus irmãos, quando nós temos esse entendimento, que nós fomos chamados para ser santo,
e que fomos chamados para a comunhão. Tem que haver comunhão. Não pode haver dentro da igreja esse partidarismo. Não pode estar havendo dentro do teu lar, da tua família, partidarismo. Geralmente quando tem, como o pastor deu exemplo ali, né, e eu também tenho, duas filhas, o pastor tem 2 filhos, e aí geralmente a mãe, todos gostam de todos, mas sempre tem um que tem mais afinidade, né, com um do que com o outro. E às vezes um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e há aquela divisão. Não podemos ter isso. Para nós sermos uma família de Deus, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida familiar, como na igreja e como na nossa vida financeira, tem que haver união. Interessante, quando eu estava preparando essa lição, e eu comecei, Deus me fez enxergar, às vezes minha esposa, ela começa a reclamar das filhas dela, né? Porque a filha não faz isso, não faz aquilo, bababá. Aí é para falar mal? Então vamos embora. Aí eu começo, quando eu vou falar mal das filhas dela, ela rapidamente muda e se vira contra mim. Não fala das minhas filhas não, já protege. Eu falei, como é que muda rápido? Isso é família. Quando você até pode falar com o teu irmão, mas quando alguém vem falar mal do teu irmão, você é o primeiro, fala mal do meu irmão não, é meu irmão. Para. Meus irmãos, dentro da nossa igreja, tem que mudar isso, meus irmãos. Não pode haver partidarismo. Irmão tem problema com outro irmão, tem problema com o outro, aí um sai, fala mal do outro lá atrás, fala mal. Não pode haver isso. Nós somos uma família de Deus. Podemos ser diferentes, podemos pensar diferente, podemos ter atitude diferente, mas somos uma família que um dia vamos nos encontrar com Cristo, e todos nós, não tem partidarismo, não tem assembleia, não tem batista, não tem metodista, não tem denominação nenhuma. Lá vamos ser uma igreja universal, e lá vai ter isso. Isso me faz me lembrar um grande problema que aconteceu, né, estamos em 2021, né, de 2018 para cá. Uns escolheram um partido aí, outros escolheram outro, e começou a ter uma briga dentro da igreja, dentro de casa, dentro das famílias, porque eu sou direita, porque eu sou esquerda, porque eu sou... Está Cristo dividido? Você pode ter a tua visão, você pode pensar, escolher qualquer partido que você quiser, é um direito teu, mas não pode haver isso. Paulo, ele foi enfático, no capítulo 3, se vocês depois lerem, depois lá, ele fala que a igreja estava como criança, tendo que dar leitinho, porque isso é meninice. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Aí Paulo fala, olha, está Cristo dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? É só um instrumento, meus irmãos. Meus irmãos, para a gente, sendo uma família de Deus, para a gente ser uma família de Deus de verdade, Deus nos chamou para a comunhão. Primeiro, para sermos santos, e segundo, para a comunhão. Tem que mudar essas coisas que eu vejo, às vezes, na igreja. Graças a Deus, eu estava falando com o Henrique esses dias, graças a Deus, cara. E o interessante, muitos irmãos, às vezes, não percebem, mas tem um texto na Bíblia que ele fala muito ao meu coração, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a partida do nosso irmão César uniu muito essa igreja. Não sei se alguns irmãos perceberam isso, mas como a igreja, e hoje, graças a Deus, a nossa igreja é uma família. E se ela, sendo uma família, ela tem que ter esse cuidado de não existir isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Diego, eu sou do pastor Deilson. Aí outros vão levantar, eu sou do pastor Cláudio Belo. Meus irmãos, Cristo não está dividido. Cristo é um. Podemos gostar, eu posso gostar do pastor Cláudio Belo, outro pode gostar do pastor Deilson, outro pode gostar do pastor Diego, mas aqui é uma família, é uma união. Não pode haver fofoca. Cristo, ele nos dá um ensinamento, está lá em Mateus 22, do versículo 37 ao 40, ele pega os 10 mandamentos e resume em 2, e ele fala, esse é o grande mandamento. Primeiro, ama a Deus acima de todas
tuas forças, de todo o teu entendimento, todo o teu coração, com toda a tua alma, e ama teu próximo como a ti mesmo. Agora, seja honesto comigo, meu irmão. Você gosta que alguém fala mal de você? Ou até que fale a verdade de você, mas você gosta de ouvir? Quem gosta de ouvir? Quem gosta de ouvir de fofoquinha? Paulo, nesse versículo do 9 e o 10 aí, ele nos dá um ensinamento tremendo. Ele foi informado da irmã Cloé. Ele não chegou para a igreja de Corinto e falou assim, ó, me falaram que está havendo problema com vocês aí, ó, eu ouvi dizer, não. Paulo foi enfático, ó, a irmã Cloé me relatou que vocês estão tendo partidarismo aí, que vocês estão, vários grupos. Não pode haver isso dentro da igreja, não pode haver isso dentro da família. Você quer ter uma família abençoada? Tem que ter união. E o cabeça é Cristo. Vocês podem até pensar diferente, mas calma aí, eu fui chamado para ser santo. Então, vamos sentar e vamos nos acertar. Vamos fazer isso aqui? Um acha que tem que pintar a casa, o outro acha que tem que comprar uma geladeira. Pega o gancho da geladeira. O outro acha que tem que comprar geladeira. O outro acha que tem que fazer obra. O outro acha que tem que pintar. Não tem que haver briga, meu irmão. Vamos sentar? O cabeça é Cristo. Dá para comprar a geladeira primeiro? Então vamos comprar a geladeira primeiro. Não dá para comprar a geladeira? Então vamos fazer a obra? Vamos fazer a obra primeiro. Mas um tem que ceder. Somos uma família. E uma família, um protege o outro. Um está ali, o outro está errado. Vamos lá, vamos conversar, vamos levantar o irmão, vamos ajudar o irmão. Vamos ajudar, não ter partidarismo, divisão. Se você quer ser uma família de Deus, né? Então que Cristo nos chamou para a comunhão. E a primeira ele chama para sermos santos, sermos separados, e a segunda para ter comunhão, que haja união. Olha, meus irmãos, quando começa a haver união, as coisas começam a mudar. Quando começa a haver união, avança. Quando há união, as coisas crescem. Agora, quando há partidarismo, olha, eu sou do partido tal, então eu não vou apoiar o trabalho do partido tal, porque senão aquele partido tal vai se destacar e eu vou ficar para trás. Não pode haver isso dentro da igreja. Dentro da casa do Senhor não pode haver. Temos que ser um só, é um só corpo. Se você for ler numa carta toda, Paulo ele faz uma explicação minuciosa sobre corpo. Todos são importantes. E se o irmão está aqui cantando, está louvando, né, como às vezes eu vejo Danilo, Jonathan, estão louvando aqui, eu não sei louvar, eu ajudo, eu oro, eu intercedo pela vida dele, mas não pode haver ciúme de, não, eu queria estar ali no lugar dele, eu vou torcer para derrubar ele, para que ele caia. Não pode haver isso, meus irmãos. Outra coisa, né, acontece alguma coisa dentro da igreja, se resolve aqui, família se resolve dentro de casa, família, não tem que levar para fora não, meus irmãos, não tem que espalhar para fora não, não expõe tua família. Se está acontecendo alguma coisa no teu casamento, na tua casa, não cometa esse erro, converse, procure aqui alguém da família que você tem afinidade, que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus, para te orientar, para conversar, mas não expõe, não sai falando, não sai dizendo, não cria fofoca, que a gente possa ter uma família abençoada, porque Deus nos chamou para sermos santos. No dia que nós tivermos essa consciência, que nós fomos chamados para sermos santos, separado, uma pessoa melhor, uma pessoa que agrada, uma pessoa que inclua, uma pessoa que traga Cristo, nós vamos começar a botar em prática, a ver comunhão, uma igreja unida, uma igreja abençoada, onde Deus opera maravilhas, onde a gente sai para trabalhar, onde a gente evangeliza. Essa comunidade, ela precisa da nossa união para levar o evangelho até eles, para que eles possam mudar de vida. Quantas pessoas estão aí fora, presas por Satanás, e às vezes nós dentro da igreja estamos em briga, em pé de guerra, às vezes dentro de casa estamos em briga, às vezes no trabalho, na vida espiritual não está caminhando, mas que a gente possa ter esse entendimento. Paulo mostra para essa igreja, ele começa no capítulo 1, mostrando para a igreja, olha, não sei por que vocês estão em divisão, não sei por que vocês estão isso, vocês foram chamados para ser santo, para ser separado, para ser uma nova criatura, para ser uma pessoa melhor,
para quando as pessoas olharem para você, não, eu quero esse Deus. A mudança que esse Deus fez na vida dessa pessoa, eu quero ele. Automaticamente, quando você tem esse entendimento, você passa a viver em comunhão. Você pode até não ter afinidade com o teu irmão, mas você vai estar ali, ó, cuidando dele, tendo entendimento que ele é a tua família, que ele é o teu corpo, que ele é necessário na igreja. Muitas das vezes, nós na igreja, às vezes classificamos, né, quem prega, quem dirige, quem às vezes é mais importante daquela pessoa que está ali fora na portaria. Não é não, meus irmãos. Para Deus, todos são importantes. Porque uma pessoa que está entrando ali, se ela for bem recebida, bem tratada com carinho, a pessoa volta. Eu já dei meu testemunho aqui para os irmãos. O que me fez vir para essa igreja foi o beijo do pastor Silas. Eu vim visitar essa igreja aqui há 21 anos e pouco. O pastor Silas nunca me viu, me abraçou, me deu um beijo. Poxa, Alex, seja bem-vindo. Falei, pô, esse cara me conhece de onde, cara? Me senti tão bem que eu estou aqui até hoje, meus irmãos. Um beijo. Eu gosto muito daquele homem, cara. É um homem abençoado, homem de Deus. A gente tem que orar por ele. Meus irmãos, você não tem noção como todos dentro da casa do Senhor é importante. Talvez você fale assim, mas Alex, eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada. Mas você sabe orar? Então ora, intercede pelo nosso pastor, intercede pelos nossos outros pastores que estamos aqui na casa de Deus, pelos nossos diáconos, pelos nossos líderes, né, pelo ministério de louvor, pela toda a igreja. Para o quê? Para que a igreja seja uma família de Deus, né, para que a igreja marche e que nós venhamos estar esperando a volta do Senhor Jesus. E a terceira orientação que Paulo nos dá para nós sermos uma família de Deus é que nós fomos chamados para glorificar a Deus. Está no versículo 26, 31. Aquele que se glorie no Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, é um texto que também eu gosto muito. Ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Que você venha ter esse entendimento. O trabalho que você tem não é mérito teu, meu irmão, é glória de Deus, é para você glorificar Deus, para você ser um instrumento na mão de Deus, né? Se você tem um ministério na casa de Deus, não é para você glorificar, achar que você é mais santo, que você é melhor, que você é o bonzão, que você tem mais conhecimento. Não, meu irmão, é para você glorificar a Deus. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, ensina aquele que ainda não tem, orienta, seja um instrumento na mão de Deus. Dentro da tua casa, teu casamento, seja uma benção, não para você ficar aí, ó, se gabando, achando que, como a igreja de Corinto estava, olha, não, eu sou de Apolo. Não, Apolo é filósofo, ele conhece muito, ele é muito bom, e o outro se gabava que era de Paulo. Não, se o teu casamento está uma benção, é para glorificar a Deus, é para você ser exemplo, para você orientar outras pessoas. Se ainda não está como você gostaria, glorifica a Deus, trabalha, luta para você ser uma pessoa melhor, luta, tenta você mudar, tenta você melhorar, que através da tua vida você pode ganhar o teu cônjuge. Paulo, ele orienta isso, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz, se você casou com uma pessoa descrente, e a pessoa quer viver com você, não se aparta dele, porque através da tua vida, através do teu testemunho como cristão, você pode salvar aquela pessoa. Que você venha nessa noite glorificar o Senhor, para nós sermos uma família de Deus. Nós fomos chamados para ser santo, nós fomos chamados para a comunhão, tem que haver comunhão, meu irmão, e nós fomos chamados para glorificar a Deus. Que você glorifique a Deus com a tua vida, que você glorifique a Deus com as tuas atitudes, que você glorifique a Deus com o teu caminhar, que você glorifique a Deus com as tuas atitudes, que as pessoas olhem para você e compreendam de que você é um servo do Senhor, que você é um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, que você possa ter esse entendimento. Foi essa a direção que Paulo deu para Corinto. E se a gente for ler mais e vendo, né, até sugestão do meu pastor, para depois criar uma série de mensagens em cima de 1 Coríntios, porque ela nos ensina muito a não cometer os erros que essa igreja tinha.
era uma igreja vaidosa, uma igreja que achava que, por eles ter todos os dons, e interessante que isso às vezes acontece, né? Aquela pessoa que tem o dom da cura, se gaba, se acha melhor, com a pessoa que não tem dom, que ele acha que não tem dom nenhum, né? Então, não, mas eu tenho o dom da cura, eu boto a mão, as pessoas é curado. Aquele que tem o dom da profecia, acha que é melhor com o outro que canta. Ninguém é melhor não, meu irmão. Você é só um instrumento. Eu tenho aprendido isso, que Deus, o nosso Deus, ele é totalmente poderoso. Se você achar que você é alguma coisa, Deus pega a pessoa sem capacidade nenhuma, dota de poder e coloca para fazer o que você está fazendo melhor do que você. E você acha que é alguma coisa e não é. Que você nessa noite venha ter esse entendimento, que você que está em casa, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus como Salvador, que você possa entender que não há outro caminho, que esse caminho é o melhor. Se você quer ter uma família abençoada, vem para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus te ensina a como ser uma família de Deus. Você vai ser melhor no trabalho, você vai ser melhor na igreja, você vai entender de que não há partido, que o principal é Cristo, que o dono da igreja é Cristo, que a essência é Cristo. Você vai entender que no teu casamento não adianta você ficar guerreando, porque você vai estar se machucando a si próprio, porque é o corpo. Você vai estar, é o mesmo corpo. Se você vai estar guerreando, você vai estar danificando o teu próprio corpo. Que você possa ter esse entendimento, essa compreensão, né, de que Cristo quer o melhor para a tua vida. Vamos ouvir agora uma canção. Convido a igreja a estar